I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E esse episódio já começa com eu pedindo desculpas, porque por problemas técnicos eu não consegui publicar esse episódio na segunda-feira. Está saindo hoje, dia 17, uma terça-feira. Peço desculpas. Foi um erro que acabou me surpreendendo, mas o que importa é que hoje teremos um episódio e nós falaremos, ou melhor dizendo, eu vou falar com vocês sobre o interessantíssimo, poderoso e curto Império Mongol. Então, sem mais delongas, vamos passar para o nosso tema. Os mongóis, apesar de hoje nós usarmos muito, de forma errada, inclusive, com xingamento, eram povos nômades, criadores de animais lá no Extremo Oriente, na atual Mongólia. Viviam montados a cavalos, andavam muito a cavalo, e por isso se tornaram muito habilidosos, de até mesmo disparar flechas com precisão enquanto galopavam. E junto com isso, eles eram... E por serem nômades, não existia um governo central, um poder central. Eram várias tribos, várias famílias nômades, os grupos nômades mongóis que viviam na região e durante séculos entravam em conflitos entre si. Havia também conflitos externos, mas muitas vezes brigavam entre si. E nesse contexto, um homem foi capaz de unir os mongóis em uma aliança. Porém, ele morre, dando seu legado para o seu filho, que era chamado de Temujin. Esse Temujin nasceu no século XII. Ninguém sabe ao certo quando, mas imagina que nasceu ou em 1155, 1162 ou 1167. E mais do que isso, além disso, quando ele nasceu, ele tinha um coágulo de sangue em sua mão, como forma de significar seu poder divino e seu destino a ser grandioso. Aos 9 anos de idade, o seu pai faleceu, como eu disse, e ele foi envenenado enquanto voltava para casa. Com a morte de seu pai, ele e sua família foram abandonados por cães, passando até mesmo fome. Mas apesar disso, ele já conseguia, o filho já mostrava alguns sinais de que era um guerreiro habilidoso, tinha habilidade de conquistar outras pessoas. Aos poucos, foi conquistando também fama e aliados. Diziam que ele fugiu de uma prisão e quando foi pego, ele tinha fogo em seus olhos, de forma que ninguém ousaria prendê-lo novamente. Ele crescia cada vez mais, conseguiu diversos aliados, massacrou seus inimigos e até mesmo alguns antigos aliados. Ele foi capaz de organizar as tribos mongóis em uma organização social, quase uma hierarquia. Ele conseguiu criar um grande clã, um império ao redor dele. E assim, em 1206, ele foi escolhido como o Grande Khan, ou o Gengis Khan. Sim, esse menino que eu estou falando é o famoso líder mongol Gengis Khan, o líder de todos os mongóis, o maior de todos. Dessa forma que eu falei, as tribos mongóis foram unificadas em um grande e poderoso império. Com uma organização militar e disciplina, o império estava fadado a crescer. E, obviamente, para o império crescer, ele precisava de exército. Em cima dos seus rápidos cavalos, ninguém seria capaz de parar os mongóis. Ao mesmo tempo que os filhos e outros homens poderosos, outros habilidosos do Gengis Khan lideravam os exércitos nas batalhas. Não havia ninguém que conseguia parar. E assim, ele se virou para o seu grande inimigo, a China, na época do Império, mas dividida em diversos regimes e reinos, e foi atacada a ponto de que, em 1215, Pequim, a atual capital chinesa, foi conquistada pelos mongóis. Sim, aquela parte nordeste da China foi parte do Império Mongol. Com a China derrubada, Gengis Khan passou a focar suas forças no oeste, avançando em direção à Europa. O Oriente Médio foi conquistado, o extremo Oriente foi conquistado. Para você ter uma noção, quando Gengis Khan morre, estima-se que 22% da massa seca da Terra
era pertencente ao seu império. Do Pacífico ao Mar Cáspio, 24 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior império da história e o maior em extensão direta. O Império Britânico é o maior dos tempos porque tinha várias colônias. Se nós considerarmos um pedaço de terra único, era o Império Mongol. Em 1227, Gengis Khan morre, deixando para trás o seu legado de transformar nômades em povos brutos e conquistadores. Com um exército cada vez mais forte, capaz de transportar catapultas com cavalos, elaboraram máquinas que disparavam flechas flamejantes e tinham uma grande arma, o terror. Eles eram brutais, eles eram cruéis. E isso gerava uma imagem de seres monstruosos, quase, de seres imbatíveis, extremamente perigosos. Juntando a técnica, a estratégia e o medo, eram soldados imbatíveis. Ojedei, filho de Gengis Khan, herda a liderança do império e foi o responsável por comandar a conquista das atuais terras na Rússia e Ucrânia. Ele chega a derrotar os povos de Kiev, os povos russos, depois derrota os húngaros e os povos da Silésia. Basicamente, o caminho para a Europa Central estava aberto. Porém, nesse processo, Ojedei morre e Gyu Yuk Khan foi eleito seu sucessor, assim como Gengis Khan, outra pessoa foi eleita. O foco então foi para o Oriente Médio. Bagdá, a capital do Iraque, chegou a cair e as tropas marcharam em direção ao Egito. Vale ainda ressaltar que a conquista de Bagdá em 1258 foi liderada pelo Hulagu Khan, neto do Gengis Khan, e foi uma batalha sangrenta. Entre 200 mil e 1 milhão de pessoas, entre civis e militares, morreram nessa batalha. A história do Império Mongol não é composta apenas por vitórias. Eles tentaram invadir o Japão 2 vezes. A primeira, em 1274, e foi impedida por uma tempestade, e a outra, em 1281, foi novamente impedida pela natureza quando um tufão destruiu os barcos dos mongóis. Há fontes, há historiadores que acreditam que os ventos podem ter sido fortes, mas a grande razão da derrota foi que os barcos eram mal construídos. Uma curiosidade é que esses ventos que salvaram o Japão numa invasão mongol foram chamados de ventos divinos, ou vento divino, que transformando para o japonês significa kamikaze. Então aqui os kamikazes do Japão na Segunda Guerra Mundial, o nome vem daí. Todo império cresce, mas todo império acaba. Quanto maior o império, mais difícil é o seu controle, mais difícil é você conseguir o administrar, principalmente na ausência de um grande líder. Gengis Khan foi, sem sombra de dúvidas, o mais importante dos líderes mongóis. E, com a sua morte, seus filhos herdaram o seu trono, herdaram o seu poder e seus descendentes, mas nenhum chegava aos seus pés. Aos poucos, o império foi começando a ficar mais fragmentado. O império que tinha um descontentamento crescente e enfrentava dificuldades de ser administrado, não podia ficar unido. Dessa forma, no século XIV, diversas disputas pelo controle do império ou enfraqueceram, guerras civis praticamente, e aos poucos ele foi destruído de dentro para fora, dando origem a 4 reinos, incluindo uma nova dinastia lá na China. Dessa forma, em 1368, 132 anos após a sua criação, o Império Mongol chegou ao seu fim. Apesar disso, pela sua curta duração, o Império Mongol entrou para a história como um dos maiores impérios da história da humanidade e um império cuja herança permanece hoje visível não apenas na República da Mongólia, mas em todo o vasto território que ele foi capaz de ocupar. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Agradeço em especial a querida Tatá por financiar o nosso podcast. Você pode fazer o mesmo lá no nosso Apoia-se. O link está lá no nosso Instagram. Por meio de qualquer valor, você consegue ajudar a manter o podcast no ar. Mas você pode nos ajudar e muito. Primeiro, nos seguindo nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok. E compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas,
qualquer um que você acha pode gostar um pouco mais de entender esse tema e temas da história como um todo. No mais, espero que tenha gostado do episódio, espero que tenha achado interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.